Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, a partir do distrito de Rapalo, na província de Nampula. O distrito de Rapalo é um exemplo de sucesso de geração de pequenos empresários, cujas rendas melhoraram com a criação de frangos e produção de ovos. A pesca é uma das atividades mais praticadas neste distrito, no universo de mais de 3.000 pescadores. Estamos hoje no Centro de Saúde de Rapalo, onde vamos falar da prevenção da transmissão vertical do HIV. Todos os anos, mais de 500 mil de recém-nascidos na África subsaariana são infectados pelo HIV, através da transmissão vertical de mãe para filho. Aqui no Centro de Saúde de Rapalo, muitas mães só descobrem que vivem com HIV na consulta pré-natal. Mas a boa notícia é que é possível prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho. Claro, cumprindo com toda a medicação e o acompanhamento dado no centro de saúde. Portanto, acompanhe este processo na reportagem a seguir. Muitas mortes de recém-nascidos podem ser evitadas com algumas medidas simples aplicadas durante o período pós-natal, que é também uma ocasião importante para o segmento da prevenção de transmissão vertical. As intervenções de prevenção de transmissão vertical nas unidades sanitárias têm por objetivo a identificação das mães que vivem com HIV, prevenir a infecção nas crianças e garantir a sobrevivência dos pequenos, especialmente durante o período neonatal de alto risco. Sim, essa é a nossa mãe daqui dessa série. É o primeiro dia dela de consulta à criança. A mãe já vinha fazendo consulta na pré-natal. Então a criança, hoje é o primeiro dia dela, que fez um mês, completou ontem. Hoje ela vai colher o PCR, para ver se a criança não teve uma transmissão vertical. Não dói nada, só incomoda um pouco no bebê. E depois, este é chama-se DPI. É onde a gente é o análise PCR. Ele vai ficar aqui 24 horas. Depois daí, amanhã vamos levar ao laboratório. Vamos embalar tudo mais. Tem o próprio material que nós levamos e embalamos com o PCR. Depois levamos para o laboratório. Ele só tem duração de 15 dias. Mas agora, como tudo já é eletrônico, em 7 dias já recebemos o resultado da mãe, aliás, da criança. Nós fazemos aqui, não pode entrar ventaninha, porque senão vai cair. Ele fica aqui, fica a secar, sem nenhum problema. A mãe também vai fazer a carga viral, para vermos o nível do vírus no organismo dela, se ela tem uma boa adesão com os medicamentos. Quando ela toma bem os medicamentos, a análise também vem com uma supressão viral. Vamos dar o medicamento para a criança, porque ela é exposta. Vamos dar o niverapina, porque ela ainda tem um mês. Este niverapina ela toma 12 semanas. Por semana, ela vem buscar um frasco. Então vamos dar, ela dá uma vez por dia. Este é o AZT. O AZT ela vai fazer 6 semanas. Antes só lhe faltam só 2 semanas para deixar o AZT só ficar com o niverapina. E temos também o cotrimoxazol. O cotrimoxazol, ela vai com ela até ao desmame. Mensalmente, ela leva sempre um frasco ou 2. A dela vai dando diariamente para prevenir infecções oportunistas na criança. E temos esse medicamento para a mãe. Este é o famoso tenofovir. Ela toma um comprimido por dia. Este é o cotrimoxazol. Ela também faz cotrimoxazol para prevenir doenças oportunistas, porque ela, como a imunidade dela é baixa por causa do HIV, ela tem que fazer o cotrimoxazol. E também ela está fazendo isoniazida. Começou lá na CPN, mas não ultimou, porque entrou já com a gravidez já um pouco mais avançada. Ela ainda está continuando a fazer isoniazida para prevenir que ela apanhe tuberculose. É tempo caro e a cauê não. Como caro na mana cauê ria.
tempo akarumuru hali akatiri wanarse no uri wanarse tampe komba malele hakalane pome tempo ale shiwa ya aviwa wa moto para oheleliwe pome mana tena panye miwa ho kwa mapapo ya pachere uri papa wanarse paronva hamane pome ashimane no false testivavam tão pagava que não é tu. Em setembro de 2020, esta mãe descobriu que estava grávida. Tendo conhecimento sobre o seu sério estado, dirigiu-se imediatamente à unidade sanitária para obter tratamento e aconselhamento, pois tinha medo de contaminar o seu bebê. Ela conta que seguiu todas as recomendações até ao momento em que deu à luz. Ela aguarda pelo resultado do exame do seu bebê e a esperança é que este seja negativo. Para além da execução de testes, aconselhamento e administração de medicamentos antirretrovirais, como profilaxia, durante a consulta, a mulher que vive com HIV tem acesso aos serviços de segmento e outros cuidados de saúde, que inclui a prevenção da transmissão vertical do HIV de mãe para filho, antes e depois do nascimento do seu bebê. Quando eu fiquei grávida, vim cá para abrir ficha com meu marido. Daí, quando fomos na sala, fizeram o teste, saiu positivo. Começamos a medicar. Os cuidados que nos disseram lá é para estar a seguir a medicação dos medicamentos, não desistir. A mensagem que deixo é para se aquelas pessoas que estão ainda em casa que não sabem qual é a situação delas, né? Se aproximarem logo lá no hospital para ver qual é. Quanto antes a mãe iniciar o tratamento, maior a probabilidade de eficácia do medicamento na prevenção da transmissão vertical de mãe para filho. Hoje, Márcia Vitor agradece o apoio e o aconselhamento dos profissionais de saúde, pois graças à rápida intervenção das enfermeiras, o seu bebê nasceu sem o vírus do HIV. Primeiro eu agradeço a Deus, que mesmo me ajude assim, que assim a criança não contamine. Indo para lá frente, até chegar a vez que ele vou desmamentar saudável mesmo. Eu mesmo peço para aquelas mães mesmo seguir as instruções que sempre nos dão, seguir as recomendações, estarem a medicar, porque aquele medicamento, mesmo não tendo nada de comer, quando você previne a sua saúde, é normal. Não desistir, sempre estar a tomar os medicamentos, é bom para evitar toda hora estar a dizer, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, porque pelo menos quando você segue os comprimidos, fica normal. Os recém-nascidos de mães que vivem com HIV têm maior probabilidade de nascerem com baixo peso ou de serem prematuros, além de um risco acrescido de infecções. Um dos desafios mais frequentes no distrito de Rapalha é a desnutrição crônica, que afeta principalmente as crianças expostas. As mães, são expostas a HIV. As crianças muitas das vezes têm apanhado a desnutrição. Por causa de HIV, elas têm uma baixa imunidade. Então, quando a alimentação também lá em casa não é muito saudável, acabam apanhando a desnutrição. Que as orientações que elas recebem para lá em casa é que devem reforçar a alimentação segundo o estilo de vida que elas têm, porque muitas das vezes nós aconselhamos as mães segundo as condições em que elas se encontram. Então, pedimos para elas poderem fortificar a alimentação, olhando as condições delas. Sim. E tem aquelas mães que aderem, Nós explicamos como preparar as alimentações das crianças, como se alimentar, ter uma alimentação saudável com aquilo que elas produzem localmente. Porque muitas das vezes as mães reclamam em condições econômicas, Então vivem na base da agricultura. Então, segundo o que elas dizem, eu produzo isso. Nós aconselhamos a fortificar a alimentação com aquilo que elas produzem. Essa criança começou desde que a criança se adoecer. Sim, adoeceu.
e não estive a descobrir porque... Mas costuma mandar mesmo minha esposa, manda lá um coisa para fazer deste. Mas sempre fazia um deste, saía negativo. Mas insisti mesmo. Então quando saiu o resultado, eu disse que me medicar. Desde daí até agora, estou a ver meu filho está recuperando, está bem mesmo. A Emerson é uma criança que evoluiu muito, nós fizemos o acompanhamento. Nós quando demos os suplementos, por acaso a criança consome sem nenhum problema. E também pedimos para o pai nem poder reforçar a alimentação lá em casa, aconselhamos comprar fruta, comer os vegetais, tem que pôr a comida, acrescenta amendoim. E ele foi fazendo e nós fizemos seguimento, acompanhamento e começou a ter boa melhoria, mesmo tomando aquela medicação dele, também com a alimentação. Foi uma criança que tivemos um bom sucesso. 15. Aquele chama-se ATPO, Plan Pinat, vulgo Plan Pinat, que é alimentação terapêutica pronto para o uso. Sim. Então, aquele é um suplemento que foi fabricado para aquelas crianças malnutridas, para poder reforçar a alimentação da criança. A quantidade dos suplementos nós administramos segundo o tipo de desnutrição. Tem as crianças que recebem mensalmente, sim, quando estão com uma desnutrição grave, né? Nós fizemos acompanhamento semanalmente. E quando estão com uma desnutrição moderada, nós fizemos quinzenalmente. E a quantidade também varia. Tem outras crianças que recebem 14, outras 18. Então depende também do peso. Nós fizemos uma reavaliação sempre que a criança for vindo nas consultas. Quando as pessoas verem a criança se está doente ou o próprio dono, se está doente, tem que correr ao hospital. Caso não, se entrar muitas vezes no hospital, tem que fazer o teste, sim, para poder medicar. A medicação tem importância, porque quando você adoecer, quando tomar aqueles medicamentos, você fica mesmo, cura mesmo, salva a sua vida. Para as mães expostas, nós aconselhamos, né? Eu em particular, a seguir com o tratamento, que é o ponto principal, porque por mais que a gente suplemente, demos aqueles ATPOs, se a mãe não faz o tratamento, automaticamente não estamos a fazer nada. Então, primeiro nós aconselhamos a mãe a poder fazer tratamento, sim. E em seguida, pusemos lá no nosso programa e demos aqueles suplementos e pedimos também para que ela puder reforçar a alimentação lá em casa, alimentação familiar. O futuro que eu espero para meu filho, espero se ele crescer, pelo menos ser um enfermeiro, um professor. É extremamente importante assegurar uma boa assistência à mãe e ao recém-nascido e prestar cuidados continuados de prevenção de transmissão vertical durante os primeiros dias após o nascimento. Nos centros de saúde estão disponíveis os serviços de prevenção de transmissão vertical, bem como aconselhamento sobre saúde reprodutiva, a prevenção de infecção por HIV e o planeamento familiar. Tal como acompanhamos na reportagem anterior, a maioria das crianças que fazem a consulta aqui no Centro de Saúde de Rapalo e que as mães são expostas apresentam uma deficiência nutricional. Por outro lado, a base da economia do distrito de Rapalo, na província de Nampula, é representada pela agricultura e criação de gado bovino. E nós devemos nos questionar: como é que as nossas crianças continuam desnutridas se nesta região do país há produção de hortícolas? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Como você já sabe e acompanhou na primeira parte do nosso programa, nós hoje estamos no Centro de Saúde de Rapalo, no distrito de Rapalo,
na província de Nampula. E nesta segunda parte do nosso programa nós vamos conversar com a doutora Micaela Silva, é a responsável de saúde materno-infantil aqui no Centro de Saúde de Rapal. Olá, doutora Micaela, muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por nos receber aqui em Rapal. Boa tarde, muito obrigada. Bom, doutora Micaela, nós estamos a falar sobre a saúde da criança e também da mulher grávida. Tivemos a oportunidade mais cedo de entrevistar e conversar com algumas mães e pais também que levavam as suas crianças à consulta para fazer o controle e ter um bom encaminhamento assim que é, e as devidas recomendações. O que é que nos pode dizer em relação à saúde da mulher e da criança aqui no distrito de Rapal? Muito obrigada pela palavra. Sim, dizer que a saúde da mulher e da criança aqui em Rapal, primeiro iniciando mesmo por aquilo que é a gravidez, né, numa mulher, elas têm informação que elas devem vir mesmo à consulta pré-natal o mais cedo possível, antes das 12 semanas. Só que esta informação ainda não está sendo levada em conta pelas mulheres, uma vez que elas não dependem só de si, elas dependem do parceiro. E muitas vezes o parceiro pode não estar disponível no momento em que a mulher deve vir abrir a ficha pré-natal. Então isso é um desafio, porque até agora estamos a trabalhar com as lideranças no sentido de conseguir estas mulheres terem a informação, tanto elas como mulheres, assim como os parceiros, de que é missão e é responsabilidade do parceiro, logo que descobre que a mulher está grávida, acompanhar para a unidade sanitária para abrir a ficha pré-natal o mais cedo possível. E indo mais para aquilo que é a nossa maternidade, né? As mulheres lá na sala de parto, elas também aparecem para fazer o parto institucional e graças mesmo à liderança, temos parteiras tradicionais, temos ativistas, temos as mais mentoras, temos até o próprio governo também tem ajudado na sensibilização que o parto na unidade sanitária é o melhor, porque lá tem as condições de segurança para a mulher, assim como para o recém-nascido. Posso dizer que partos fora da maternidade não faltam, porque não temos primeiro a casa mais espera, mesmo que apareça uma mulher já com uma gravidez de 9 meses, que nós vimos que esta mulher não tem 2 semanas para entrar em trabalho de parto. Não temos como dizer a ela aguarda aqui. Simplesmente nós dissemos que a mulher tem que vir próxima semana, uma semana depois. Imagine que ela está numa unidade sanitária, aliás, num bairro ou numa residência dista 40 quilômetros. Ela praticamente em uma semana pode entrar em trabalho de parto e não consegue retornar à unidade sanitária. Então são casos raros de partos fora da maternidade, mas acontece. Então, só aproveitando que, pronto, ter casa mais espera não é solução, simplesmente. Porque tendo uma casa mais espera, essas mulheres que estão lá vão precisar da alimentação. Com certeza. Então, é outro desafio que nós encontramos muitas vezes. Elas ficam aqui 2, 3 dias sem entrar em trabalho de parto, acabam pedindo até para voltar, retornar à sua residência. É o que muitas vezes enfrentamos. E aquilo que é a saúde da criança, posso dizer que, pronto, a saúde da criança no geral, né? Em aquilo que é o nosso fluxo. Estamos a falar de consultas pós-parto, as crianças que são atendidas normalmente na consulta pós-parto, que é a área da maternidade ainda DSMI. Também não são tantas consultas, porque o que acontece, a primeira consulta é logo feito logo que a mulher tem alta. Então fazemos a primeira consulta pós-parto. E quando damos alta, é muito difícil elas retornar ao 3º dia para fazer a segunda consulta pós-parto. Mas certamente o que acontece é que no 7º dia elas retornam, assim como no 11º dia elas retornam, no 21º dia elas retornam. E em termos daquilo que é o fluxo, se formos já falar do fluxo de atendimento nas mulheres,
Em média, diariamente aqui, em relação à consulta pré-natal, a primeira, né? Sim. Que nós exigimos que venham antes das 12 semanas. Não é fazível, porque são poucas que aparecem, mas em média nós atendemos 20 mulheres. Diariamente? Diariamente, sim, em média. Sim. Agora, em termos de partos na maternidade, em média nós atendemos 8. Por dia? Por dia, sim. Muito bem. Nós estivemos há bem pouco tempo a ver a reportagem que nós fizemos aqui, entrevistamos algumas mães sobre o tema prevenção da transmissão vertical do HIV. E a doutora também fez menção que muitas vezes as mães só aparecem à unidade sanitária enquanto já estão próximas ao parto, ou seja, têm dificuldade em vir ao hospital ainda cedo. Quais são as implicações desta atitude para a saúde da criança, tendo em conta que a sua mãe vive com HIV exposta? Sim. Em relação a este ponto, na verdade, uma mulher HIV positiva e que aparece tardiamente à unidade sanitária, primeiro coloca em risco a sua própria vida, porque esta mulher, estando grávida, a própria imunidade já está reduzida. Agora, imagine com uma doença como HIV. Então, ela duplica praticamente baixar a imunidade. E depois, ela já está grávida. O que corre é que primeiro aquela criança corre o risco de nascer já com o infectar com o vírus do HIV, sim, o HIV-Sida. Porque ela estando logo cedo em que ela aparece na unidade sanitária, abre a ficha pré-natal, faz a testagem, logo descobrem que ela é seropositiva. Nós fazemos já aquilo que é a nossa intervenção, os nossos serviços, que é o aconselhamento, que ela tem que iniciar o tratamento antirretroviral e depois daí se tem o parceiro mesmo que seja positivo ou não, tem que levar o PrEP, no caso de ser o quê? Ser negativo, Sim. que é para o quê? Evitar que a mulher contamine o parceiro. Sim. Agora, no caso de ser positivo também, nós abrimos o processo para ambos, o casal, e iniciar o tratamento. E fazem acompanhamento aqui mesmo no centro de saúde? Aqui mesmo, e é aquilo que dissemos logo a posterior, é paragem única. A mulher seropositiva é testada, diagnosticada HIV positiva, inicia o tratamento. Tudo que o pacote de SML encontra na consulta pré-natal. Não precisa que ela saia para ir à farmácia levantar o medicamento, nem para fazer alguma análise, porque nós fazemos todos os serviços na mesma porta. A mulher simplesmente sai dali para casa. Então é possível prevenir e evitar com que este bebê nasça com HIV? É muito bem possível e é o que acontece. Muitas delas que seguem como deve ser o tratamento cedo e tomam a medicação, nascem as crianças mesmo livres do HIV. Muito bem. Mesmo em questão do HIV, doutora, há muitos mitos, há muitos estereótipos, muitas ideias em relação a este assunto e também a amamentação da criança cuja mãe é HIV positiva. Quais são as orientações que são dadas a esta mãe no que concerne a amamentação do bebê? Será que ela pode dar o leite da mama a este bebê? Durante quanto tempo? Como é que deve ser a alimentação desta mãe e deste bebê para uma boa produção do leite? Em relação à alimentação da criança de uma mãe seropositiva, não tem nenhuma implicância em ela dar o aleitamento materno. Logo que a mulher nasce, tem o seu bebê, nós orientamos ela a iniciar a amamentação logo na primeira hora, pós-parto, como qualquer mulher. Só ela tem que dar o leite do peito até 6 meses, sem mais nenhum outro suplemento, nem água, nem medicamento tradicional. Fazer o aleitamento materno exclusivo, sim. E depois dos 6 meses, ela já pode iniciar com a alimentação complementar. Só que para esta mulher para esta criança que é exposta, a particularidade é que simplesmente começa a fazer o quê? Aquilo que são os antirretrovirais, o xarope. Logo que sai da maternidade, nós oferecemos a nevirapina e o AZT, que ela começa já a administrar o recém-nascido. E depois encaminhamos para a consulta de CCR, que é consulta de criança em risco, onde ela vai dar já a continuidade dos medicamentos. E ela onde vai iniciar também o cotrimoxazol quando completa 1 mês de vida. Sim.
Muito bem. Doutora, nós podemos perceber através das conversas que nós tivemos com as mães há bem pouco tempo que a maioria das crianças que fazem as consultas aqui e que a mãe é exposta tem a questão da deficiência nutricional. Por que isto acontece, doutora? Por que a maioria das crianças que vêm à consulta estão desnutridas? Bem, talvez porque esse é o número minoritário de crianças expostas. Sim. Mas eu acredito que a desnutrição é algo que abrange qualquer outra criança, desde o momento que não tenha os suplementos necessários, as condições da família, o próprio, como é que posso dizer, questões econômicas. Sempre, não tem nada a ver se é seropositiva ou não. Só o que acontece é que estas que já são seropositivas têm a imunidade reduzida, mais baixa. Por isso que aproveita a desnutrição, acaba aproveitando-se disto. Como uma doença oportunista. Sim, como uma doença oportunista. Simplesmente por isso. Doutora Micaela, algo que é muito curioso e que é notável em alguns distritos onde nós passamos, nós já estivemos em Mugovolas, já estivemos em Murupula e agora estamos aqui em Rapal e a prática é quase a mesma. Nós temos no nosso país e principalmente aqui no distrito de Rapal um vasto leque de alimentos que são aqueles que nós podemos produzir nas nossas machambas, ou seja, aqui há produção agrícola. Mas, em contrapartida, as nossas crianças ainda continuam desnutridas, assim que é, e as nossas mães grávidas também continuam com carência nutricional. Por que isto acontece? Quais são as estratégias? O que é que nós podemos fazer, mesmo que seja pouco, para tentar alterar este cenário? Realmente está acontecendo. O que está acontecendo é que estas mulheres, ou a população em geral, ainda não percebeu que a alimentação saudável é aquela que sai das nossas machambas. Elas o que preferem é ter um dinheirinho, comprar um peixe seco e preparar com um pouco de manga, azedar e pronto, diz que hoje comi bem. Mas na verdade o que seria alimentação saudável é aquilo que nós produzimos. Certo. Então, mas elas até agora não estão consciencializadas que aquilo que produzem é que é o saudável. Então, o que está a acontecer é que nós estamos a trabalhar com as lideranças, assim como também nas palestras temos falado que devem consumir uma alimentação saudável partindo daquilo que nós produzimos. E não podem levar todo o produto que produzem para vender. Sempre devem, sim, vender, mas devem reservar alguma coisa daquilo que produzem que é para alimentação e consumo, assim como sustentabilidade da própria família. E isso está acontecendo no nosso distrito, tanto como já temos também um projeto que está trabalhando no nosso distrito, que é Transform Nutrition. Eles têm andado na comunidade a falar sobre alimentação saudável, aproveitando daquilo que estão a produzir, que é para servir como alimento para toda a família. E eles orientam também que não devem vender tudo que eles produziram, sempre devem reservar, que é para consumo familiar. Muito bem, muito obrigada, doutora Micaela. São instantes finais desta entrevista, desta conversa que está super interessante e eu gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos que nos acompanham, assim é que é, de Rovuma Maputo e do Zumba Índico, principalmente a população aqui do distrito de Rapal. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, para a população no geral, assim como em particular, em especial, o distrito de Rapal, eu quero deixar a seguinte mensagem, que para as mulheres grávidas, elas devem iniciar a consulta pré-natal o mais cedo possível. Logo que elas descobrem que este mês não via a menstruação. Então, é um momento propício para aproximarem-se à unidade sanitária. É na unidade sanitária onde nós vamos poder descobrir ou diagnosticar que é gravidez ou não. E não esperar 3 meses para perceber ela própria que eu estou grávida. E também queria reforçar aos parceiros para elas acompanharem sempre as suas esposas. É muito bom, como um sinal de carinho, afeto, amor. E também é uma mulher grávida sempre quando é acompanhada, eu acredito que ela se sente importante. Todas as pessoas sabem que aquela mulher, na verdade, é amada, é acompanhada. Qualquer situação da gravidez, o marido está a par.
Então isso é muito bom. E também, claramente, doutora, até porque a doutora fez-me recordar que o cenário aqui em Nampula é muito diferente daquilo que acontece em Maputo, onde nas consultas, tanto pré-natal, consulta pós-parto, consulta de pediatria, os homens não têm tendência a frequentar estas consultas, mas aqui em Nampula, olha, nós chegamos aqui ao Centro de Saúde de Rapal e vimos que a comunidade masculina está aqui em peso e a acompanhar as suas parceiras em todas as consultas. Isso é muito bom. Obrigada, é verdade. Foi um trabalho muito árduo para conseguirmos chegar aqui onde estamos. Muito bem, muito obrigada, doutora Micaela. Nós esperamos voltar a Rapal mais vezes e também esperamos ser bem recebidos, como fomos bem recebidos hoje. Muito obrigada, serão sempre bem-vindos. Muito obrigada. E esta foi a conversa que nós tivemos com a doutora Micaela Silva. Ela é a responsável de SMI aqui no Centro de Saúde de Rapal, no distrito de Rapal, na província de Nampula. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca do distrito de Rapal, na província de Nampula. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.